Chegou o momento do nosso quadro Bem Viver e nós vamos falar sobre carga mental feminina. Ah, Carlos, esse psicólogo que vem aqui pra gente bater esse papo, né, Carlos? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Você tá joia? Tudo jóia, graças a Deus. Vocês? Que bom, graças a Deus. Carlos, nós vamos falar desse tema, né? A carga mental feminina. Gente, que é uma fase que a mulher não percebe quando ela está numa carga mental muito elevada, né? E sofre consequências por isso, né? O que é a carga mental? Carga mental, Dani, é todas as vezes que a gente tem que se planejar, organizar e executar tarefas que são diárias, né? E muitas vezes, grande parte dessas tarefas cabem às mulheres. Que é o trabalho de acordar, colocar os filhos para tomar banho, preparar para ir para a escola, preparar o café da manhã. Roupa para lavar. Roupa para lavar, as coisas de casa, está faltando comprar alguma coisa. Cabe à mulher, né, fazer essas questões. Tudo, né? essas questões e ainda fica com tudo na cabeça, mas eu tenho que fazer isso. Sim, porque aí tem as questões do trabalho também, tem as questões de fora de casa, da profissão dela, o que ela tem, os relatórios que ela tem que entregar, a carga horária que ela tem que cumprir no trabalho, as obrigações que ela tem fora de casa, tudo isso acumula, né? E acaba causando essa carga mental excessiva. E essa carga mental, você acha que a mulher permite? Ou realmente as coisas, a demanda dela é muito grande? Ou realmente tudo realmente só precisa da mulher? O filho, a casa, o marido, o trabalho, a sociedade, a comunidade, a igreja, né? Ou será que é ela que está permitindo tudo isso? Na verdade, né, pela cultura, hoje já vem se quebrando um pouco mais, né? Os homens começam a agir um pouco mais nas tarefas domésticas, mas ainda grande parte é da mulher. É a mulher que percebe que está faltando alguma coisa na despensa, é a mulher que percebe que tem uma conta para pagar, é a mulher que percebe tudo isso. Então, grande parte decai sobre ela, né? Cai sobre ela. Então, é ela que tem que resolver tudo. Então, a mulher, ela tem aquela facilidade que a gente fala muitas vezes, que nós homens não temos, de abrir várias abas, né? E resolver 10 coisas, 20 coisas ao mesmo tempo. O homem já tem um pouco mais de dificuldade disso. Então, a mulher, ela consegue resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes ela pega para si, porque às vezes espera do outro, o outro não faz, então ela acaba acumulando aquilo para si, né? E quando ela vê, ela vai puxando, e quando ela vê, ela já está sobrecarregada. Exatamente, ela já está sobrecarregada. Que horror, né, gente? É bem difícil, né? É bem difícil. Mas vou dizer uma coisa. Aí tem aquela coisa, então eu vou descentralizar. Eu vou destinar algumas tarefas para os meus filhos, para o meu esposo, no meu trabalho também eu vou organizar isso. Só que isso também é um exercício mental, né? Parece que quando eu descentralizo e deixo as tarefas para que os outros façam, é mais que isso, né, Carlos? Não é só deixar que o outro faça, mas eu também deixar que ele faça do jeito dele, né? Tem que deixar ele fazer do jeito dele, mas também fica aquela pulga atrás da orelha. Será que está fazendo bem feito? Né? Então a gente passa a tarefa, as mulheres passam a tarefa para os outros fazerem, mas ela acaba fiscalizando para ver se está sendo feito direito. Né? Então, por mais que a gente descentralize, fica aquele papel ainda das mulheres verificarem se as pessoas estão fazendo corretamente. Ô Carlos, e o que pode acontecer? Quais são os prejuízos que essa carga mental completamente, aliás, até transbordando, pode acontecer na vida da mulher? Muitas vezes as mulheres têm essa carga mental, mas elas ficam quietas. Elas não querem passar a preocupação para as pessoas ou mostrar para as pessoas que elas estão passando por alguma necessidade. Aquela velha conduta, né? Eu preciso ser forte, eu tenho que ser forte. Não, somos humanos, temos falhas, temos limitações. E grande parte dessas mulheres que ficam acumulando esse monte de função, esse mundaréu de coisas que tem para fazer, acabam podendo ter problemas, tanto de ordem fisiológica como de ordem psicológica, tá? Psicologicamente falando ou fisiologicamente falando, um cansaço excessivo, uma falta de sono e aquela sensação que eu dormi, acordei cansado. E psicologicamente falando, né? Um estresse de ordem elevada, uma ansiedade transbordante e muitas vezes casos de depressões a níveis bem grandes, né?
Então, aquela depressão que vem e já vem fazendo estrago. Então, essa carga emocional, esse cansaço muito grande, pode elevar até em 2 ou 3 vezes mais do que outras atividades, outras coisas, os níveis de depressões nas mulheres. Sem dúvida, Carlos, o prejuízo é grande, né? O prejuízo é grande. É grande, o tratamento também, até a mulher aceitar que ela realmente, primeiro, ela está sobrecarregada, que ela precisa de ajuda, que ela está doente, até chegar nesse ponto, né? Muita coisa já aconteceu. O que acontece? Ela não dá conta de tudo, ela vai fazendo tudo mais ou menos, mas para ela está fazendo o máximo, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho para a mulher que precisa tomar uma decisão, se reconhecer que ela está sobrecarregada e ela precisa tomar uma decisão para reduzir essa carga. Muitas vezes essa decisão é mudar de emprego ou até mesmo, né, resolver dentro do trabalho que ela precisa diminuir essa carga e dividir as tarefas em casa, até mesmo a delas. Você já reparou que as mulheres, gente, elas fazem atividade de manhã, e o que sobra faz um curso, faz uma aula de dança, faz aula de inglês, se ela podia descansar, né? Não é mais ou menos assim? Existe um vício nesse excesso de tarefa? Existe, porque se eu sou uma pessoa plenamente em atividade constante, eu acordo a 220 e vou dormir no 220, então eu não consigo relaxar. Então, né, é o hábito, né? Então, grande parte das pessoas vão para a academia, mas não tiram aquele tempo para si. Qual que é aquele tempo para si? Eu gosto de tocar violão, eu gosto de ler um livro, eu gosto de assistir uma série, eu gosto de fazer alguma coisa. Fica sem fazer nada, não fazem, né? As pessoas não fazem. Sempre estão fazendo alguma coisa, né? E cai muito isso que você falou. As pessoas vão fazendo as coisas, acham que estão fazendo, dando o máximo de si, mas coisas que elas tiravam de letra, hoje já não tiram mais. Hoje já fazem com esforço. Então, é um calvário fazer uma tarefa doméstica, vamos supor. Antigamente fazia com a maior facilidade, hoje é o cansaço, já é um peso, a pessoa já não consegue mais fazer. Isso já é um pequeno sinal de que alguma coisa não está legal. Mas as pessoas que são muito agitadas têm uma dificuldade muito grande de parar e ficarem quietas, sossegadas, fazendo alguma coisa que elas realmente gostam. Mas a sobrecarga também, ela não é, né, desse perfil somente de pessoas agitadas, de pessoas que também, na verdade, a cabeça dela, ela se acostumou a ficar 100% cheia, né? Sim. E não consegue reduzir isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A importância da mulher, como que ela deve trabalhar na cabeça dela, no comportamento dela, para ela reduzir um pouco as atividades. Porque tem algum sinal aí que está dizendo que não está tudo bem. A sobrecarga não é tão somente física, ela também é mental, porque nós não temos controle sobre os nossos pensamentos. Então, muitas vezes eu estou quietinho na minha casa, estou assistindo TV, estou fazendo alguma coisa, só que a minha cabeça estão vindo pensamentos o tempo todo que vai me mantendo preocupado. Muitas vezes, Dani, a gente precisa separar as coisas. É o momento de atividade, é o momento de trabalho, é o momento de cuidar da casa, mas é o meu momento. No meu momento eu não penso em casa, eu não penso em trabalho, eu não penso em nada, eu penso em mim. Aí deve ter um monte de mãe agora ouvindo isso que você está falando, ela fala assim, Carlos, mas eu tenho 2 filhos. Carlos, mas eu tenho a minha mãe que eu cuido dela. Mas meu marido não para de me chamar. Tem muita mulher que fala isso, que o marido não para de chamar, né? Sim. E aí, como que a mulher deve organizar isso para ela ter o momento dela? Dani, diálogo é a base de tudo. Diálogo é a base de qualquer relacionamento. Se alguma coisa não está legal, se aquela mulher sempre muito sobrecarregada, o mais importante, sentar-se à mesa, juntar a família, contar como está sendo aquela rotina e que ela precisa de um tempo para ela. Então, se cada um fizer o seu papel, se cada um fizer a sua parte, aquela mulher consegue descansar um pouco. Tirar um tempo para ela. Sim. Nem sempre fazer uma atividade física. Às vezes o momento é de parar, é de ler um livro, de escutar uma música, de não pensar. Porque muitas vezes eu vou fazer atividade física, mas eu estou pensando nas contas, eu estou pensando, né? Não, é aquele momento que eu tenho para desligar, eu preciso desligar. Todos nós, seres humanos, precisamos ter um tempo para nós. Um tempo nosso, para eu fazer aquilo que eu gosto.
né? Para desenvolver uma coisa que eu amo, desenvolver que muitas vezes, por conta do meu trabalho, as atividades, eu não consigo desenvolver. Cantar, tocar violão, ler o livro. Relaxar, né? Relaxar. É aquele tempo que eu não penso nos problemas e penso tão somente em mim. Então, por exemplo, estou tocando piano. Mas na hora que eu estou tocando piano, eu estou relaxando, eu estou pensando na música, eu estou ouvindo as notas musicais. Então, eu estou desligado do mundo e eu estou focado ali numa coisa que me satisfaz. Sim. Pode ser, gente, pode ser coisas tão simples. Às vezes é um chá que você vai tomar, um banho mais demorado, às vezes você quer deitar um pouco, relaxar. Coisas que você possa se desligar. Porque para muitas mulheres é difícil ela dizer não. Porque aí se ela tem o diálogo, vamos supor que o diálogo deu certo. Beleza, então todo mundo vai deixar a mulher ficar um pouquinho na dela. Ela entra no quarto, a criança começa a chamar. Aí o marido bate lá, onde você deixou tal coisa? O que eu faço com isso? Como ela deve lidar com isso para poder ir treinando essa rotina para ela também saber dizer não? É preciso muitas vezes, na hora que eu sento na mesa e negocio com a minha família, para eu ter esse tempo, e esse tempo não está sendo cumprido, preciso chamar a pessoa num canto e falar, você lembra que nós conversamos e concordamos em fazer tal coisa? Pois é, não está acontecendo, isso não está acontecendo, né? Você lembra que você combinou fazer tal coisa? Entendeu? Mas não é explodindo, é conversando. Porque muitas vezes a pessoa tem aquele hábito, mãe isso, mãe aquilo, esposa isso, esposa aquilo, já é um hábito. E de repente quando você tem um diálogo e muda, até você adquirir o hábito leva um tempo. Então muitas vezes as pessoas vão no automático. A vida toda foi assim, de repente vai ter que mudar. Tem pessoas que não conseguem fazer essa mudança de pronto para ontem. Exatamente. Já. Então, todas as vezes que eu sento na mesa e converso e falo que eu preciso desse tempo, mas esse tempo não está sendo me dado, então é hora de sentar de novo e conversar e falar, olha, não está acontecendo, não está acontecendo. Perfeito, eu acho que isso é o exercício para que consiga atingir, né? É o condicionamento. Condicionamento. Né? É o condicionamento. Então, estão chamando, gente, eu já disse que eu já vou, agora é só um pouquinho. Assim, é importante que a mulher também entenda que eles vão se virar, que vai dar certo, porque está mais na mulher do que nos outros, né, Carlos? Tirar esse controle, conseguir dizer não e se concentrar, não, eles vão se virar, eles vão dar certo. Se eu não atender esse chamado, não é mais ou menos assim? Dani, existe uma palavrinha que assim, todos nós somos substituíveis, porque na hora que a gente não está presente, todo mundo se vira. E a mulher tem que ter consciência disso, que às vezes ela precisa ou é necessidade dela não estar presente. E todo mundo vai se virar. Porque na hora que alguém fica doente, como nós tivemos a Covid aí, muitas vezes a pessoa fica acamada, isolada, ou passa por uma cirurgia e precisa fazer um repouso, a casa funciona, tudo funciona, né? Mas às vezes o fato daquela pessoa estar ali, eu fico jogando muita responsabilidade. Então é a hora de pensar que nós somos substituíveis e nós temos que cuidar de nossa saúde enquanto nós temos saúde. É verdade. Né? E muitas vezes, Dani, o mais essencial é, na hora que, mesmo conversando com a minha família, mesmo tendo esse diálogo, eu não consigo fazer com que minha família desligue, eu não consigo me desligar, porque por mais que eu fique, que a minha família respeite. Diálogos. Minha família respeite o meu tempo, mas eu não consigo desligar, é fundamental que se procure um profissional de saúde para que esse profissional de saúde entenda um pouco da rotina dessa pessoa, dessa mulher, e passe a ela algumas dicas de como ela pode lidar, como que ela pode fazer esse tempo dela, como que ela pode se conhecer, o autoconhecimento, né? Reconhecer os seus limites, reconhecer os seus dons, reconhecer que precisa desligar, é uma questão de saúde, é uma questão de necessidade. Então, se eu tenho dificuldade sozinho de lidar com alguma situação, buscar um profissional de saúde para uma orientação e um acompanhamento para a mudança dessa rotina e uma melhora na qualidade de vida dessa mulher. Perfeito. Diálogo, persistência no diálogo. Não tá difícil de se desligar? Procurar ajuda. Sozinho não dá certo, né? Exatamente. Não adianta ficar brigando. Aí estressa. Aí piora tudo. Aí transborda mais ainda. Então, na hora que eu reconheço que eu tenho uma dificuldade de lidar com a situação, procurar um profissional de saúde para que esse profissional
conheça essa pessoa e oriente essa pessoa. E posso falar uma coisa mais ainda? Pode. Não espera piorar. Procure sempre um profissional de saúde, um psicólogo, faça a sua análise, faça a sua terapia, procure cuidar de você, gente, porque aqui é tudo, né? Melhor prevenir do que remediar. Do que remediar, concordo. Gosto da prevenção também, Carlos. Sim. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Adorei o bate-papo de hoje.